Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Quero deixar aqui uma palavra da parte de Deus para as nossas vidas, né? Onde a palavra de Deus diz que existiu uma mulher ali, juíza, e nós estamos no mês da mulher, né? Mulher todo mês é o dia dela, né? Ela é guerreira, ela é mãe, ela é batalhadeira, ela é esposa, ela é amiga, ela é a profetisa dentro da sua casa, a mulher que ajuda os filhos, ajuda o marido, ajuda muitas das vezes, ajuda outras pessoas fora. É aquela mulher que está sempre na peleja para tudo, né? Como diz o ditado, pau para toda obra. É a mulher. Mas o dia esse mês, né, de março é um mês profético, mês das mulheres, e aí tem comemoração, tem presente, né? Então é muito bom. E eu quero deixar aqui uma palavra em Juízes 4, onde existia essa mulher profética, juíza, guerreira, valente, ousada, como muitas mulheres, né? Eu me incluo nessa. Que diz assim, Juízes 4:8, que diz assim: então disse-lhe a Baraque, se for comigo, eu irei. Porém, se não for comigo, eu não irei. Baraque era um homem ali, guerreiro também, de batalha, né? Guerreava, tinha seus soldados, né? A Bíblia diz que ele tinha muitos soldados para poder lutar, né? Nas guerras, nas pelejas, nas batalhas, como existe hoje, né? O exército existe hoje, pessoas capacitadas para poder lutar contra as guerras, contra como existe hoje, né? As guerras, existem uns soldados treinados para isso. E Baraque tinha isso, tinha esses soldados. Mas tem vez, irmão, que não adianta. Você pode até ter juiz, advogado, um melhor médico, você pode até ter alguém poderoso para decidir decisões para você, mas se não tiver você, guerreira, e Deus no negócio, a coisa não vai. Aleluias. E aqui tinha uma mulher ousada, guerreira, que era juíza. Ela era juíza, era uma mulher que decidia causas ali, né, em Israel. Mas ela também era profeta. E além de profeta, ela tinha um Deus com ela que era poderoso. Você tem esse Deus? Então coloca ele para resolver as suas causas. Coloca ele diante de ti, para ir com você na peleja. Coloca Deus no centro daquilo que você quer resolver. Porque muitas das vezes as coisas não se resolvem na nossa vida, não é nem por causa do diabo, não é por causa que você não põe Deus no negócio. Você fica com choro, com lamentação. Ah, mas eu não posso. Ai, mas eu não tenho. Ah, mas não vai dar. Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. A minha vida tá... As coisas não estão andando na minha vida. Não estão andando porque você não quer. Se você colocar Deus no centro do que você quer, eu tenho certeza que você vai resolver. Aleluias. E existia essa mulher, irmãos, em Israel. Já pensou se tivesse hoje essa mulher nessa guerra? Se tivesse essa mulher aí para decidir, irmão, como ia ser? A Bíblia diz que Baraque disse, se tu não for comigo, eu tenho uma multidão de guerreiros, de batalhadores, de um exército poderoso. Mas se tu não for comigo, eu não irei. Você está vendo como que é Deus nas nossas vidas? Põe Deus no centro de tudo da sua vida, para você ver se você não vai resolver tudo o que você quiser. E a Bíblia diz que ela disse para ele, eu vou com você. Mas a honra não vai ser sua não, vai ser para mim, para Deus. Vai ser Deus que vai ser exaltado, e existe isso até hoje na Bíblia. Vai ser Deus que vai estar na frente dessa batalha. E a honra vai ser de Deus. Nós não somos nada, irmão. Somos um pedacinho de pessoas.
quase nada, mas Deus é tudo. E a Bíblia diz que ela foi, irmão, diante de uma batalha, diante de um exército. A Bíblia diz que ali tinha um homem chamado, Cícera. No capítulo 7, não dá para mim ler tudo, porque é muito grande a história. Pensa num homem ruim multiplicado por 1000. Ruim. Pessoa como alguns aí, que a gente não pode nem falar. Maldoso, arrogante, como é que fala a palavra? Se achava o melhor. E a Bíblia diz que Deus disse, pois tu vai. Tu tá achando que tu vai vencer. E Baruque estava com medo, porque sabia que ele era realmente terrível. A Bíblia diz que ele era tão ruim, ele judiava dos seus empregados. Ele batia nos seus empregados. Ele judiava das mulheres. Ele era arrogante com as mulheres. Ele era maldoso com as mulheres. Nós estamos vendo hoje, irmão? Como as mulheres estão sofrendo na mão de muitas pessoas. Mas eu quero dizer para você tem um Deus que está na frente contigo. E a Bíblia diz que esse homem veio, com uma tropa de soldados valente, e disse, vou acabar, vou destruir tudo. Mas a Bíblia diz, irmão, que veio um que era maior com ele, que era Jesus Cristo com Débora. Na frente dessa juíza tinha um exército do céu de anjos. Aleluias. Tinha um exército de anjos na frente dela. E a Bíblia diz que quando chegou o exército de Baruque, irmão, destruiu toda a tropa de Cícera. Você crê que Deus vai destruir toda ação do diabo contra as nossas vidas? Você crê que Deus vai destruir toda ação do inimigo que está vindo contra você? Porque tem um maior na tua frente que se chama Jesus Cristo. Tem um na tua frente que se chama Jesus Cristo. O poderoso, eu sou, aquele que faz, aquele que abate. Lembra de Davi? A Bíblia diz que Davi, irmão, pequeno. E todo mundo já tinha ido diante daquele gigante, aquele gigante tinha humilhado, se achado, o poderoso, o eu vou te matar, eu vou te destruir, eu sou grande, eu sou poderoso. Até o dia que ele se encontrou com um pequeno, mas um pequeno que tinha Deus. Oh, aleluias! Um pequeno de baixa de 1,50 m, 1,60 m, não lembro agora quantos metros tinha Davi, até o dia que ele achou um homem que tinha as qualidades que Jesus tinha nele. Se o diabo pensa que nós não somos nada, ele está enganado. Nós somos serva do Deus Altíssimo. Vai na tua força. Vai, porque Deus é contigo. Não abaixe a cabeça para o teu inimigo. Não abaixe a cabeça para essa afronta que você está levando. Não abaixe a cabeça por esse gigante que está dizendo que você não vai vencer. Vai vencer sim, em nome de Jesus. A Bíblia diz que Davi chegou diante dele. Saul queria até dar uma armadura de Saul. Mas se desse aquela armadura de Saul, você acha que Saul, ele ia dizer que foi a armadura dele? Foi tão bom que não coube em Davi, que Davi falou, larga isso pra lá. Porque tem gente assim, irmão. É tão ingrato que você faz, e a pessoa ainda quer levar a honra para si própria. Eu consegui porque eu sou boa aqui no escritório. Eu consegui porque eu faço bem. Não lembra que foi a outra, foi o outro que ajudou. Mas ela dá honra só para ela, só para ele. Não é bem assim? E a Bíblia diz que as vestes de Saul não serviram em Davi. Davi foi. Mas ele pegou as pedrinhas. Quando o homem viu ele baixinho, pequenininho, ruivinho. Não é assim que a gente olha pra gente? Sabe nem falar, sabe nem pregar. Não é doutora da teologia, não é. Ela é tão simples, ela é tão nada. Não sabe de nada, mas não sabe o que tem em nós. Ele não sabia que tinha ali com ele um homem que tinha 100% Jesus Cristo. A Bíblia diz que quando aquele homem chegou diante dele, começou a dar risada dele, dizer, você
Pequenininho assim, você vai agir, você vai fazer o quê? Começou a tirar onda, zombando da cara dele. E Davi disse para ele somente uma palavra: sou pequeno, mas o meu Deus é grande. O que eu tenho com você, eu tenho um Deus comigo. Ele não discutiu com aquele homem, ele simplesmente preparou as pedras e foi na cabeça dele. Eu quero dizer para você, prepara, ora, busca Deus, se converta, faça aquilo que você precisa fazer, que é orar, que é se consertar, que é estar na presença de Deus, e você vai vencer essa batalha no nome de Jesus. E a Bíblia diz que essa mulher venceu a guerra. E ele ainda fugiu, irmão. Ele foi tão covarde. Cícera foi tão covarde que ele fugiu. Não era poderoso? Não era o eu sou? A Bíblia diz que ele fugiu. A palavra é muito grande, é muita coisa que tem que falar, mas não dá para falar. Ele era covarde. Ele deixou os soldados deles lá morrendo e ele fugiu. Mas a Bíblia diz que ele foi fugir para a casa de quem? Ele fugiu, irmão. Mas a Bíblia diz, irmão, que não adiantou ele fugir. Ele acabou sendo morto. Eu quero dizer para você que Deus é contigo. Se o inimigo está pensando que vai vencer, se o diabo está pensando que vai te vencer, ele está enganado. Deus é contigo. O Deus de Débora é conosco. Mulher, você é vitoriosa. Mulher, você é vencedora. Mulher, não abaixa a cabeça para esse problema, porque Deus é contigo. Seja guerreira. Você pode ser pequena, mas você tem um Deus grande contigo. E você está com Deus. Débora estava ali, era juíza, resolvia causa. Ela assinava a causa, ela lia as causas e dava o sim ou não. Mas naquele dia ela foi com uma peleja com um homem chamado Baraque. E ela disse, eu vou contigo. E eu tenho certeza que eu vou vencer essa batalha. E venceu. E ela deu honra e toda glória para Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, Deus te proteja. Que o mês de março seja um mês abençoado para as nossas vidas. No nome de Jesus. Amém.